Quem é que não cresceu vendo os desenhos animados e tendo esses personagens como grandes ídolos? Vamos conversar agora com um profissional que dá vida a esses personagens. Conheça um pouquinho da animação em 3D. Bom, e nós estamos agora aqui na OSE, Escola de Audiovisual, para conversar com Maurício Fonteles, ele que dá essa vida aos personagens, né, Maurício? Com certeza, Sabrina. Bem-vindo ao nosso programa e eu queria que você já começasse falando de onde veio esse seu interesse pela animação em 3D. Bem, desde pequeno eu fui apaixonado por essa parte de vídeo e da criação, Walt Disney e afins, né? Então, a partir de determinado momento eu comecei a trabalhar com música e com gravação. Em um momento eu fui convidado para fazer o som de um dos filmes da produção da OSE, que foi chamado Calango, foi o primeiro filme de animação que a OSE produziu. Eu participei desse curta como sonoplasta e me apaixonei pelo processo, em todos os sentidos, desde a criação dos conceitos, porque realmente é uma brincadeira, né? É um trabalho muito sério, muito trabalhoso também, mas a gente está sempre se divertindo. E no momento de ver o resultado final, então, a festa é maior ainda. É fantástico, né? Porque são, às vezes, meses para dar vida a um personagem e ele realmente vive, né, naquele mundo dele, mas ele vive e tem uma personalidade, né? Isso é muito interessante. Bom, interessante mesmo vai ser você me contar agora como é que surge esse personagem, né? Como é o processo de criação dele? Bem, o processo de criação de animação ele acontece da seguinte maneira. Primeiro o roteirista ele tem uma ideia, né, um briefing, um conceito da história e muitas vezes ele mesmo é o próprio desenhista e ele faz os primeiros traços. Tudo surge no papel, né? É importantíssimo a gente lembrar disso, que por mais que a gente tenha tecnologia de ponta, o início é sempre o papel. Então a gente começa fazendo os primeiros traços, desenvolvendo um pouco do personagem, das linhas faciais, do corpo e as características físicas e também já trazendo um pouco da personalidade. Depois que a gente tem esse personagem, a gente parte para uma parte de modelagem, que é onde você vai trazer aquele desenho do papel para o software. Então ele ganha um volume em 3D, que é o que a gente costuma fazer nessa parte de modelagem. A gente utiliza alguns softwares para isso. Vira um boneco. Vira um boneco. Ele é como se fosse uma pessoa. Você pode girar ele tem volume realmente. Ele não é chapado no papel mais. Agora certo. ele é um bonequinho, pode ser gordinho, pode ser magrinho, tem a sua estrutura toda. Bom, vamos falar então do curso, né? Para quem está interessado em aprender a desenvolver toda essa técnica, né? Com certeza. Dura quanto tempo o curso? Bem, nós temos um curso chamado Animus, que é uma oficina de animação. Ela tem uma duração de 7 meses. Os alunos eles passam ali uma vida, né? Na verdade são 7 meses intensivos, dia a dia, né? Trabalhando diretamente com essa parte, desde a modelagem, passando por todos os processos, né? E o interessante desse curso é porque, além do curso em si, da parte teórica, a gente tem sempre a produção de um curta. Então ele tem um produto. A turma se junta como se fosse uma produtora de animação e gera um curta de animação. No final do curso. Exatamente. Hoje em dia a gente já está no 8º ou 9º curta já saindo. A gente já vai lançar o 8º agora e o 9º curta já está em produção. Bom, a pessoa que quiser então ingressar nesse curso precisa ter que conhecimentos básicos? Precisa ter muita boa vontade, na verdade, coragem, sabe? Paciência. E paciência, com certeza. É legal, se você souber, tiver uma base de desenho, é interessante, você vai ter mais facilidade, mas isso não é um impeditivo. Se você não sabe desenhar, você deve ir desenvolvendo isso em paralelo, mas você tem que gostar mesmo, gostar de trabalhar com computadores, porque é o nosso dia a dia, o tempo inteiro a gente faz isso. Mas é para qualquer um, sabe? É importante você gostar mesmo, qualquer idade. Hoje em dia a gente tem muitas surpresas de crianças, assim, a partir de 10, 11 anos já trabalhando, né? Hoje em dia toda criança sabe mexer num iPad, num iPhone, num computador, então cada vez mais a gente está sendo surpreendido, porque são softwares que demandam certos conhecimentos que parecem até engenharia, mas que as crianças estão tocando mesmo, sabe? É impressionante. Já aprendem fácil, né? As ferramentas. Com certeza, é uma esponja, sabe? É o não preconceito mesmo, então é muito interessante. Então, a partir de qualquer idade, dos 6 aos 60, pode vir. E a gente já teve, inclusive, alunos de 65 anos começando a animação 3D. Fantástico. E saiu uma coisa bacana? Saiu, trabalharam nos curtas. No Calango a gente teve, que foi o primeiro, a gente teve um colega que era o seu Davi, foi muito legal, sabe? Ele interagia, então trazendo também um conhecimento de vida, né, para aquilo ali.
foi muito bacana. E a pessoa que faz esse curso está preparada para ingressar em qualquer outro trabalho nesse mercado? Com certeza, esse é um curso bem completo, ele é bem intensivo também, mas ele prepara os profissionais para entrarem no mercado, seja para trabalhar fazendo os próprios curtas, seja para entrar em produtoras de animação, produtoras de vídeo em geral, que hoje em dia... também usa muito de animação. Exatamente, o tempo inteiro, qualquer comercial que você vê na TV hoje em dia tem um quesinho de animação 3D. Bom, então fala pra gente quando abre aí essa nova turma, né? Bem, a gente tem turmas marcadas para março do ano que vem, né? Então a gente já iniciou as 2 turmas desse ano. Então estamos finalizando os curtas delas e em março do ano que vem a gente está com as matrículas abertas para todas as idades, para quem tiver interesse. O telefone da OSE? Bem, o telefone da OSE é o 61 3340 3700. Vocês podem acessar também o nosso site www.ose.com.br. A OSE tem filiais também, além de Brasília, em Ribeirão Preto. Vale a pena conhecer.